meus amores, como é que vocês estão hoje? É o seguinte, nosso conteúdo já acabou tem um tempinho, tá? O conteúdo, distribuição eletrônica, a gente tava só fazendo exercício, mas hoje eu tô aqui para te mostrar um negócio um pouquinho diferente, tá? Vem cá comigo, me acompanha. Olha aqui, eu vou trazer para nós os exemplos das distribuições desses três elementos aqui, tá? O lítio, o boro e o oxigênio. Eu vou distribuir os três bem rapidinho aqui, sem mistério nenhum. Ó, lítio, 3 prótons, 3 elétrons. Então, a distribuição do lítio, 1s2, 2s1, tá? 3 elétrons. Do boro, eu vou ter que distribuir 2 elétrons a mais do que aqui, né? Então, 1s2, 2s1, ou 2s2, perdão, 2p1. Lembra que eu sempre estou seguindo aqui as setinhas do meu diagrama, tá? E, por último, eu vou fazer a distribuição do oxigênio, que são 8. Então, eu tenho 3 elétrons a mais para distribuir do que no boro. 1s2, 2s2. Aqui já foram 4, faltam 4. 2p4. Terminei a distribuição. Vou escrever aqui embaixo rapidinho a camada de valência do lítio. Entre a camada 1 e a camada 2, a 2 é a mais externa, camada de valência 2. Do boro, camada 1, camada 2, camada de valência é a camada 2, é a mais externa, mais distante do núcleo. Camada de valência igual a 2. E por último, do oxigênio, coloquei elétrons na camada 1, coloquei elétrons na camada 2. Essa foi a última camada, a camada mais externa, a receber algum elétron, então ela é a minha camada de valência. Não sei se você reparou o que eu reparei. A camada de valência desses caras aqui, ó, é a mesma. E isso aqui vai te trazer uma conclusão muito curiosa. Deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui. Essa é a nossa tabela periódica. Eu tenho certeza absoluta que você já viu essa tabela em algum lugar, tá? E ia chegar o momento da gente estudar essa tabela. Mas antes disso, faz o seguinte, pausa para mim. Pausa esse vídeo e encontra o lítio, o boro e o oxigênio, tá? Encontra o lítio, o boro e o oxigênio. Pausa. Pausou? Tô te vendo aí, hein? Tô vendo que você não tá pausando e fazendo o que eu pedi. Dá pausa e procura lítio, Li, boro, B, oxigênio, O. Ó, achou? Olha o lítio aqui. O lítio bem aqui. Olha o boro bem aqui. E olha o oxigênio bem aqui. Você tá reparando que os três elementos estão na mesma linha da tabela periódica? Você tá vendo o que eu tô vendo? E você lembra qual era a camada de valência desses três elementos? Ó, camada de valência dos três era a mesma, era a camada 2. Por coincidência ou não, eles estão na primeira, eles estão na segunda linha da tabela periódica. Olha que coisa mais doida! Conta aqui comigo, ó. 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas tem a tabela periódica. Você lembra o que mais que tem 7? Esse número 7 aqui, ó, de 1 a 7, te lembra alguma coisa? Eu vou deixar essa reflexão na sua mente. No dia da nossa aula a gente vai discutir, tá? Pensa aí, qual a relação que você viu que aconteceu aqui? Eu tenho mais um exemplo para fazer com você. Vem cá, vem comigo. Ó, eu tenho aqui esses 2 elementos, o fósforo e o arsênio. Já ouviu falar de arsênio, né? Veneno? Vou fazer a distribuição desses 2 caras. O fósforo é 15. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui eu tive 10. 3s2. 3s2 são 12, faltam 3. 3p3, tá? Vou vir aqui pro arsênio. Arsênio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se eu colocasse 3p3, seriam 15, tá? Então,
Quando eu ponho 3p6, eu tenho 18 elétrons distribuídos. Ainda falta, ó. Segue a setinha aqui, eu tô nessa setinha do 3p. Depois eu vou pro 4s. 4s2, inteirei 20 elétrons, ainda faltam 13. Depois do 4s, eu venho para a próxima seta, que é essa aqui, ó. 3d10. 3d10. Eu tinha 20, coloquei mais 10, distribuí 30. Faltam 3. 4p3. Então, vamos aqui embaixo, ó. Camada de valência do fósforo, que é o P. Eu tive elétrons na camada 1, na camada 2 e fui até a camada 3. Então, a camada de valência é a terceira. Camada de valência do arsênio, elétrons na primeira, segunda, terceira e quarta camada. Então, a camada de valência do arsênio é a camada 4. Aí, eu vou analisar o nosso a segunda coisa que a gente procura, tá? Subnível de maior energia. Ou então, subnível mais energético, como você quiser chamar. O subnível de maior energia é aquele onde a sua distribuição tem fim. É onde você coloca o último elétron. Então, tá aqui, ó. Subnível 3p. E não é 3p qualquer, é o 3p com 3 elétrons. Opa, deu ruim aqui de novo, ó. 3p com 3 elétrons. Vou analisar aqui o meu arsênio. Onde que acabou a minha distribuição, ó? Acabou no 4p. 4p. E não em qualquer 4p. Acabou no 4p. Epa! 4p3. E aí, gente, repara o seguinte. Opa, cadê? Aqui, meu marca-texto. Os dois terminaram em P3. E eu vou te mostrar mais uma curiosidade agora, tá? Guarda esses números. Camada de valência 3, subnível 3p3. Camada de valência 4, subnível 4p3. Vou te mostrar de novo uma imagem da tabela periódica e eu quero que você procure o P, que é o fósforo, e o AS, que é o arsênio. Pausa aí e procura. Já encontrou? Já encontrou? Olha aqui, ó, 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 ó. Ó, o fósforo bem aqui. Tô pintando ele de amarelo para você ver. E o arsênio logo abaixo dele. Olha que curioso. Os dois terminaram com um subnível de maior energia, com o mesmo número de elétrons no mesmo subnível, ó. Os dois terminaram em P3. E você lembra qual era a camada de valência deles? A camada de valência do fósforo era a terceira camada, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E a camada de valência do arsênio, qual era? Era a camada 4. Tá ele aqui na quarta linha. O lítio, o boro e o oxigênio tinham camada de valência igual a 2. O fósforo, camada de valência igual a 3. E o arsênio, camada de valência igual a 4. O fósforo e o arsênio terminaram com a mesma quantidade de elétrons dentro de um mesmo subnível. E aí, o que você me diz agora sobre a nossa tabela periódica? Eu quero que você pense aí na sua casa um pouquinho sobre o que essas relações podem te dizer, sobre como isso aí vai auxiliar o nosso estudo daqui para frente, tá bom? Então aqui eu vou te trazer mais uma última imagem, que é a imagem que de fato relaciona a nossa tabela periódica com a distribuição eletrônica, a tabela periódica com as camadas de valência e os subníveis de maior energia. Se você bem se lembra, eu tinha aqui um dos meus elementos, 3p3, aqui 4p3 eu tinha outro dos meus elementos, 2p1 era o boro, 2p4 era o oxigênio e 2s1 era o meu lítio. Tá aí a relação inteirinha prontinha para você. Essa é a relação entre a nossa distribuição eletrônica e a tabela periódica. Na próxima aula, é isso que eu vou mostrar para vocês, é isso que a gente vai discutir, tá bom? Então fica aí essa
entre aspas, curiosidade para vocês. E na próxima semana a gente se vê. Tchau!